E aí, papaiziada, feliz Dia dos Pais. É com muito orgulho que eu estou estreando esse projeto no Dia dos Pais. E o universo me deu um presente maravilhoso de estar com o pessoal aqui para essa estreia maravilhosa. O universo que, inclusive, eu vou tentar responder um dos três grandes mistérios aí do universo, que é qual o sentido da vida, por que o céu azul e tiqueque, o que isso quer dizer. Diana, Wayne, muito obrigado Obrigado, pela obrigado a presença de gente, cara. vocês. Sucesso aí imenso, porque eu perdi o bailando, não consegui por agenda. E aí, quando a gente vai ter todo dia. Então, esse a gente não pode perder de jeito nenhum. Tem várias sessões, a gente vai. Aí a gente foi lá comprar, disse, não, tá vendendo ainda não. Só acho que é uma semana antes que abre, Que né? abre. Chegou o dia de comprar, eu entrei lá no site, eita, ainda não abriu a venda. Aí a gente acordou, minha esposa, ó, vê lá se já tá vendendo. Aí entrou, não, ainda não abriu, não abriu. Aí eu vim pro trabalho, largo mais ou menos o meio-dia, por aí pego a minha pequena na escola e fico com ela à tarde. Só nesse percurso que eu fui pegar ela, cheguei em casa e esgotaram-se todas as sessões. Foi. Então, Caramba. que sucesso. Vocês esperavam isso? Ah, foi assim, lá é um espaço pequeno, Sim. né? Então, como a gente esteve aqui recentemente, tem um público é, assim legal, grande aqui em Recife. A gente sabia que ia ser bem procurado, assim, mas foi bem rápido. A gente fica super feliz, né, por um lado, mas por outro lado a gente também lamenta que algumas pessoas não conseguiram, né, É só estar. voltar mais vezes, né? É, é. Exatamente. Se você é um alienígena e não conhece, acho que até alienígena conhece, né? Porque já tem noção, mas se você não conhece o Tiqueque, conta um pouquinho do início da banda. Eu sei que no começo era até, não era tão autoral, né, Diana? O Anjo já Sim, entrou depois, foi? foi. Assim, eu sou sobrinha do Paulo, né, da Sim. Palavra Cantada, e aí eu comecei bem criança, assim, fazendo shows com a Palavra Cantada, a gente estava sempre vinculado um pouco, eu falo a gente porque eu e as minhas primas, tenho várias primas da mesma idade. E aí, depois de um tempo já na adolescência, a gente fez uma montagem só com as primas, chamava Coro das Primas. Fizemos um espetáculo, e aí logo isso já não deu certo. Imagina o que que era um monte de adolescente ali no palco. E depois de um tempo isso já não mingou, e aí foi um pouco disso que surge o Tiquequê. É, a ideia era fazer um espetáculo bem comunicativo para as crianças, com poucos elementos, porque justamente assim, o que eu mais queria era fazer bastante. Sim. E lá a Cor das Primas era tudo complexo, a produção muito complexa, acabava que a gente quase não fazia. Então a gente foi por uma questão assim das condições, uma questão prática, assim, bem pragmática, a gente queria fazer isso bem simples, e no fim isso se tornou uma marca da linguagem do Tiquequê, Massa. dessa coisa da simplicidade, de tirar o máximo de cada recurso. Então, se a gente vai levar um adereço, como é que a gente usa o máximo? Ele O corpo vira explora. instrumento. Exato, e também. E aí, isso foi bem o comecinho mesmo, comecinho do Tiquequê. A gente pegava músicas populares, infantis, algumas de outros compositores, algumas nem eram infantis, mas a gente gostava, a Sim. gente punha. E aí foi um pouco depois, bem no comecinho ainda, mas um pouquinho depois, que uma dessas minhas primas que fazia parte dessa formação inicial foi morar fora, e aí o M chegou através de um amigo nosso em comum, que indicou, e ele entrou. E aí, quando o M chegou, ele compunha já. E aí trouxe esse aspecto da composição, né? Acho que foi uns 4 anos depois, né, do TQQ Foi. ele entrou. Aí que entrou o autoral no TQQ. Exatamente. É, tinha muito esse trabalho de releituras, até tinha uma música ou outra, mas não era nem um pouco o foco, assim, né? Eu acho que aí também a gente foi tendo uma transição até chegar a ser um trabalho hoje totalmente autoral, assim, né? Nesse último show, tava pensando nisso agora, só tem, é 100% É, autoral. Todo dia também? também, ou todo dia Eu o também. bailando. Tem uma cantiga Ah, popular, a é. gente sempre coloca Alguma uma. cantiga popular. Mas enfim, foi tendo essa transição, assim, até chegar no. Até chegar hoje. E desde esse começo, vocês não tinham filhos ainda. Não, Não. E com a chegada dos filhos, o que é que mudou no TQQ? o M que teve filho Olha, primeiro. eu acho que assim, para fazer as composições, eu pelo menos eu tenho muito
as pessoas perguntam, essa convivência com as crianças, é isso que faz fazer a música para criança e tal? E no fundo, eu, na verdade, me conecto muito quando eu era pequeno, eu criança, assim, como é que eu estaria em tal, se eu fosse falar, eu tento ficar lembrando, e na verdade isso vem muito rápido, assim, como é que eu me colocaria nessa situação, de que jeito que eu falaria isso, assim, então não é necessariamente, agora, quando você convive muito, eu também dava aula de música para criança, nessa época que eu entrei no TQQ, e antes de ser pai. Então, quando você tem um universo que você convive também muito com as crianças, você tá o tempo inteiro alimentando essa sua criança ali, né? Assim, tem um jogo. Agora, quando você tem filho em casa, passa a ter todo um universo de rotina dentro de casa, que é algo totalmente novo, que aí você nunca experimentou. E aí você tá do outro lado vendo outras possibilidades, inclusive de música, de vida e, portanto, de composição. Então, quando as crianças chegaram, é claro que ficou um universo mais rico, né? Acho que é mais íntimo, talvez, né? Eu tava pensando nisso. Que eu também, antes de ter filho, sempre trabalhei com criança, não só no TQQ, mas eu estava em escola, então eu convivia muito. Mas eu acho que quando tem uma criança ali dentro de casa, você tem um outro espaço de intimidade, outras vivências, né, como ele falou. E acho que assim, algumas sutilezas assim, que eu acho que as nossas composições elas deram uma amadurecida assim depois que a gente teve filho. Parece que chega ali mais junto, sabe? Vai talvez mais a fundo. Não sei, eu tenho um pouco essa Legal. Muda a gente sensação. por completo, né? Eu digo que Cora me ensina coisa todo dia. Eu disse que um dia desse ela estava com a fita métrica em casa e disse, papai, vê minha altura. Eu disse, ó, Cora, tá quase 1 metro, tá grande. Ele fez, deixa eu ver a sua. Aí disse, Cora não consegue. Eu disse, poxa, eu limitei, nem percebi que eu estava limitando. Aham. Ela fez, eu consigo, papai. Eu disse, Cora não consegue, papai é muito alto. Ela fez, deita no chão. Olha, que Aí demais. até hoje, toda vez que eu vejo um problema, eu digo, pô, Cora achou uma solução, porque eu não posso achar outra solução. Então, tipo, Muito legal essa história. a paternidade, sei lá, maternidade muda você, a forma de você pensar e de ver o mundo também, né? Ah, com certeza. E tá, a gente falou aqui da influência dos filhos na parte mais de criação artística. E na parte mais de conciliar a carreira com família. Vocês têm que estar viajando bastante, como é isso? Eu acho que no fundo eles já nasceram um pouco, vou falar da minha casa, né? Assim, os filhos eles já nasceram quando já tinha isso, né? De eu viajar, de eu estar fora. Então, eu acho que eles já nasceram um pouco. Esses dias até teve uma coisa oposta. Esses dias não, já faz uns 2 anos. Eu lembro de ter conversado, assim, ter um papo longo. Não lembro por quê, qual foi o gatilho do papo, mas a gente estava no carro. E para eles porque eu tenho um estúdio dentro de casa, então eu passo trabalho em casa durante a semana, É o do barulhinho, barulhão? é o do barulhinho É. barulhão. E aí depois viajo no final de semana para tocar. E aí eles falam assim, a conversa foi muito por essa coisa, assim, nossa, mas os pais estão todos os dias em casa durante a semana. Daí eu falei assim, não, na verdade não. Porque para eles, Para eles ele é comum nasceram, isso, né? a grande referência é essa. E aí a gente levou esse papo de falar exatamente o contrário. Na verdade, os pais, eles saem todos os dias para trabalhar. No sábado e domingo é que eles ficam em casa e é quando eu saio. Então, a referência deles já sempre foi essa coisa de viajar. Agora eu tento conciliar um pouco é, essa coisa de ter períodos durante a semana, criar esses momentos na rotina, assim, no dia a dia, porque eu já gosto muito de ficar com as crianças. E eu tenho essa flexibilidade de trabalhar em casa, então tem esse momento quando tem uma coisa mais que eles estão demandando mais, que eles estão precisando, ou que a gente quer também fazer alguma coisa, e tem momentos que não, assim, daí é tudo muito corrido, né? Como em qualquer família. A família de Diana já é de geração, isso, né? Mas acho que não, isso de conviver com essa vida, com essa agenda, assim, artística. É, não. Não, eu acho que não, é, é,
Meu pai é artista plástico, sempre trabalhou em casa, então assim, não tinha muito, e mesmo o Paulo, acho que não tinha muito essa coisa de viajar tanto para fazer show. Eu vejo uma grande diferença, assim, nisso na minha filha mais velha para mais nova, porque são muitos anos, né, de diferença. Então, quando a Alice nasceu, ainda mais que primeiro filho, é assim, quando ela era bebezinha, eu não conseguia nem ir até a esquina de casa, você fica muito, né, com medo, muito inseguro. Então, a gente teve uma pessoa para me substituir enquanto eu estava de licença maternidade. A gente também não tinha tanto frequência de show como a gente tem hoje em dia. Depois a Bel, na ocasião, né, quando ela ainda era do Tiqueque, ela também teve uma sub que ficou bastante tempo, até porque ela teve que fazer repouso na gestação. E já com a Laura, que tá fazendo um ano hoje, É hoje? é hoje, é. Ela já foi muito diferente, porque antes dela completar 2 meses, eu já voltei. Era outubro, Dia das Crianças, assim, eu voltei, assim, pra valer, na semana que a gente mais faz show no ano, né? E aí ela com 2, 3, 4, 5, 6 meses, assim, tudo a gente tava em turnê, né, no ano passado. E ela foi comigo até seis Viajou, viu? meses, ela vinha. Aí nas primeiras viagens, meu marido veio junto, porque eu queria, né, entender. Mas depois eu tive uma sorte que tem a minha cunhada, que não tem filhos, e ela viajou com a gente até o final do ano passado. A Laura estava sempre nos shows, que daí eu dava de mamar antes, depois, né? E aí Acho legal falar que é sorte da cunhada, porque assim, daí o marido, o Fábio, podia tava com a mais ficar com a velha. mais velha, porque isso, senão ficou, Porque ele as podia, primeiras viagens que ele foi, daí a gente teve que armar um esquema para minha mais velha, dorme na casa de um, pega o avô, é toda uma logística, né? Então eu vejo assim que essa coisa de conciliar a maternidade com essa agenda é muito diferente, tanto pelo contexto que a gente vivia antes, que era bem menos shows. Eu fui viajar quando a Alice, minha mais velha, era bebê, ela tinha 8 meses, foi a primeira vez que eu fui viajar para fora de São Paulo. É, e com a Laura, assim, com 2 meses, mas foi, tipo, da maternidade pro avião. dos dois a gente brincava que a Laura tinha mais milha do que todo mundo Ah, ao meu redor, porque ela fez muitas, muitas viagens mesmo. Aí hoje em dia ela já não mama mais no peito ela não tem vindo tá mais mais, tranquilo. né? Eu lembro que antigamente eu chegava nas redes sociais do TikTok e dizia, e Recife? Aí chancela, e Recife? Eu ficava É. colocando. Eu vi também nas redes sociais de vocês muitos comentários de mães de neurodivergentes, falando, olha, ele entrou no show, não conseguiu ficar até o final, mas saía, voltava, curtia. Tem uns não verbais que chegava a cantar alguma coisa. Como é o impacto disso para vocês também? Muito legal você abordar isso. A gente estava vindo no caminho para Conversar cá sobre isso. sobre isso, sobre como para a gente é importante que o nosso show ele consiga acolher todas as crianças. Como que a gente consegue cada vez mais abarcar é, todas elas e como que a gente dentro das nossas ou das especificidades de cada cidade que a gente vai, de cada show, como é que a gente é, consegue garantir, dentro das nossas limitações, a melhor experiência para todas elas, né? Então, falar de uma coisa bem específica, a gente tem a música Barulhinho Barulhão, né? Então, a gente tava conversando já, será que a gente não pensa uma fala antes? Olha, quem tem hipersensibilidade, as crianças, agora a gente vai fazer uma música de barulhinhos e barulhões. Então, se alguma criança se sentir incomodada, é o momento dos pais estarem ali perto. E a gente também, por outro lado, escuta muito isso que você tá falando, né? As crianças conseguem sair e voltar. A gente se preocupa muito, os nossos shows, com a altura do som, do volume, ele é sempre mais baixo, exatamente por conta disso. O nosso próprio, o desenho de luz também, não tem Fica luzes meia muito. luz também, né? Bem Exatamente, não, confortável. Isso. é pensado exatamente para Não tem momentos totalmente de escuro, de blackout. blackout. E acho que tem uma coisa também daí da música, não do show, que é uma coisa que a gente ouve bastante relatos, assim, que crianças que têm um processo, né, mais lento, mais tardio de verbalização, de conseguir falar, que várias músicas nossas apoiam. Então a gente ouve isso das famílias, de algumas fonos também.
que trabalham com as nossas músicas. Teve uma vez que uma fono escreveu pra gente falando muito do Festa na Floresta, porque faz a. Ela falou assim, nossa, isso é o melhor exercício possível. Então, uma criança que era uma criança com síndrome de Down, que levaria muito tempo para chegar lá, por causa da música que ela se empolgava e cantava, ela avançou muito mais rápido, porque É. trabalhava essa articulação, assim, né? E melhorava o tônus, que no caso. Sim. E hoje no show, a gente fechou agora de manhã e teve exatamente esse relato de novo de uma mãe de um síndrome de Down que falou: ele aprendeu a falar com vocês, ouvindo as músicas e tentando Hoje tinha cantar. um grupo de mães de crianças com Muito síndrome legal, de Down. Que massa, que muito massa. legal. Então, porque eu sou pai, também tenho um impacto que vocês causam nas famílias, né? Na nossa criação, faz parte da nossa história de. Deixa eu me segurar. Porque vocês fazem parte mesmo de momentos da gente com nossos filhos. Então, vou chorar no primeiro episódio, Deco. Segura. Tudo bem. Enfim, não é só de mim isso. Tem um quadro que a gente prepara aqui no podcast que é a participação. Então, eu peço para algum pai mandar alguma pergunta ou algum relato. E aí, o Edu Correia mandou um vídeo pra gente, a gente vai ver agora ali. Olá, eu sou o Eduardo, sou o pai do Miguel, marido da Geise. Miguel hoje tem 5 anos e o Deco me pediu para eu falar um pouquinho sobre o Tiquequê, tá? E na época que a gente conheceu o Tiquequê, era a época da pandemia. Miguel era bem novinho, tinha um ano e pouquinho, estava naquela situação toda de ficar preso em casa e tal, e a gente buscando desesperadamente ferramentas para distrair a criança, né? Já que não podia sair. E as músicas eram realmente uma ferramenta que a gente usava bastante, até porque Miguel, desde cedo, sempre foi uma criança muito, muito ativa, gostava de se expressar com as mãos, gostava de dançar, balançava o corpinho dele e tal. Então, foi bem, bem legal quando a gente encontrou o Tiquequê, porque era um grupo com uma musicalidade incrível, que fazia coreografias, usava o próprio corpo para fazer som, usava objetos para fazer som. Então, assim, foi sensacional. O Miguel, ele amou aquilo tudo. E a gente ficava literalmente horas ouvindo as músicas com ele, dançando e tal. Então foi muito legal. Só não servia botar para ele para dormir, né? Que aí ele ficava muito animado e tal, mas aí a gente usava outras coisas. Mas eu queria agradecer a vocês do Tiquequê pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. E eu prometi para mim mesmo que eu não ia me emocionar. Mas é difícil. Gente. Enfim. Não sei se vocês têm o alcance do que vocês fazem ou fizeram naquela época. Mas pelo menos para minha família foi sensacional. Então, gratidão aí pelo trabalho que vocês desenvolvem, vocês são demais. Ah, meu Deus. A gente fica Emocionante, né? emocionado também. Vocês têm noção disso, do impacto que vocês causam nas outras famílias? Porque deve chegar muito relato assim, mas. Acho que a gente tem, porque a gente também vive isso, né, com os nossos filhos, assim, as coisas que são significativas para os nossos filhos, assim, elas tomam uma dimensão muito especial, né, assim. É, é, ó, mas ao mesmo tempo eu acho que assim tem a singularidade de cada um dos momentos, né? Ainda mais momentos, sei lá, a pandemia, que foi um momento muito difícil, muito duro para todo mundo que tava ali, e aí junto com os filhos, aí de repente descobre uma coisa e E uma curte junto. artística, e aí cria esse momento de cumplicidade do pai com o filho, é, né, nesse caso de ver ele e tudo dá certo, aí cria aquele momento, cria uma memória afetiva, e isso a gente sabe, mas assim, a gente não consegue entender na profundidade, a gente consegue saber da nossa própria experiência em casa, as coisas que fizeram isso com a gente, né? É, então,
é maravilhoso, né? É muito emocionante, assim, receber um relato desse. Que a gente... Porque a gente faz tudo com muita verdade, assim. A gente faz o melhor que a gente pode em todos os aspectos da composição, da produção, dos shows. A gente está muito comprometido com isso. E então ver reverberar desse jeito e chegar lá e as famílias é uma coisa muito gratificante, assim. Nesse Dá sentido uma satisfação. a gente consegue falar, olha que legal, gente, meu, valeu a pena, sabe? Fazer todo esse esforço, ir lá, ser minucioso. Olha onde chega isso. Nesse sentido, eu acho que a gente consegue se relacionar, enfim. E acho que eu também fiquei pensando, assim, vendo a cena ali, ele falando essa coisa da pandemia, porque eu acho que a pandemia trouxe intensificou a convivência, né, da família, e aí a família que tem a criança ali com a criança, né, que num contexto normal tem uma parte da vida da criança que acontece longe dos olhos dos pais, né, e que ela se vincula com coisas ali na escola, com trocas. Quando tirou tudo isso, ficou só aquilo que ela se vinculava ali naquele momento, com muita intensidade, né, então a gente escuta muito isso, vocês fizeram companhia na pandemia, vocês foram muito importantes na pandemia, porque eu acho que tinha toda essa intensidade. E pra gente, a gente estava para estrear, né? Esse show todo dia, aliás, que a gente está apresentando aqui, a gente ia estrear, já estava com data de estreia quando começou a pandemia. E a gente esperou um pouco, assim, para falar, bom, o que que a gente vai fazer, né? Então, como que a gente vai continuar se comunicando, continuar chegando nas crianças? E o fato da gente daí ter ido para a internet, óbvio, todo mundo ter ido para a internet, fez com que a gente pudesse também ter um alcance, chegar em mais gente, sabe? Então, a gente criou ali uma constância e uma presença, assim, bem intensa, né? De estar ali presente, né? E trabalhando bastante na pandemia, né? Bastante, bastante. E os primeiros shows depois, assim, quando a gente voltou, que daí acho que foi tudo muito emocionante, porque daí a gente ia encontrar as famílias depois dos shows. Eu lembro muito de Salvador, que eu acho que foi um dos primeiros, assim, longe. E aí, assim, as famílias inteiras passaram, né, a pandemia junto com a gente ali, e aí era o momento de encontrar. Esses primeiros shows eram, assim, uma catarse, era muita emoção, assim, para todo lado, porque era... Conseguimos, sabe? Passamos, estamos aqui, hoje é o dia de encontrar vocês. Então, isso foi. Esses shows ficaram marcados. Nossa, O foi. primeiro show que a gente fez em São Paulo, eu nunca vou esquecer, assim, a nossa andada da coxia, que era a entrada que vinha de trás até o palco, era um palco grande, assim, acho que devia ter uns 20 metros até chegar. Eu lembro disso, é um negócio, assim, muito impressionante. Assim, a emoção. Tipo, estamos Era aqui, isso, isso tá estamos vivos, sabe? acontecendo, né? Foi mesmo. A gente fala aqui muito sobre não só paternidade, eu gosto de usar o termo paternar, né? Que é diferente de paternidade. Então, qual a importância hoje do maternar e do paternar na relação familiar? Eu acho que é fundamental, né? Em todas as suas possibilidades, né? Porque eu acho que a gente estava até conversando sobre isso agora, porque tem essa coisa do Dia dos Pais, né? E a gente vem conversando um pouco sobre como que a gente eh, inclui quando a gente pensa em família, em maternidade, em paternidade, todas as possibilidades, né? Que as crianças vivem nos seus vínculos. Então, é, acho que independente se é o pai, a mãe, se é outra pessoa, se é o avó, se são dois pais, duas mães, se é uma mãe sozinha ou um pai sozinho, de qualquer dessas conjunturas, né? Existe, acho que o que é fundamental é que existe uma relação de afeto e de cuidado, né? E que quanto mais ela se aproxima ali do que a criança está experimentando, vivenciando. Então, assim, essa sensibilidade que você traz, que ele trouxe, de perceber o quanto aquilo é significativo para a criança, e a gente, até acho que assim, corporalmente me vem esse gesto de quando você abaixa, sabe, para estar ali perto do ponto de vista da criança. Quando isso acontece, acho a coisa mais linda, porque daí a gente consegue enxergar a poesia
que é a primeira infância, né? Então, para a gente poder perceber essas nuances, para a gente poder perceber a genialidade do que você falou da Cora, né? Da solução que ela deu para um problema, para a gente captar isso, a gente precisa estar ali muito atento, porque senão essas coisas passam totalmente desapercebidas. E acho que ainda não é tão comum, tão frequente, como pelo menos como eu desejaria, esse olhar para a primeira infância. Ainda a visão mais difundida, assim, é algo que menospreza a inteligência delas, né? A capacidade. A gente fala também muito sobre isso nas nossas redes e é um posicionamento, assim, né? O quanto a gente acredita e confia que as crianças são inteligentes. E ninguém vai negar isso, assim, né? De cara, mas assim, o que a gente mais vê são as referências do que é infantil, é aquilo que é estereotipado, é menor, é diminutivo, né? Então é o showzinho, a musiquinha, o livrinho, a historinha, parece que é uma coisa que menospreza, que diminui. Então, eu acho que, só voltando na sua pergunta, eu acho que essa ideia do maternar e do paternar, ou do cuidar, de quem está ali perto da criança, é conseguir de fato enxergar essa poesia. E a criança, ela tem isso que você trouxe, né? Esse exemplo da Cora, que é maravilhoso, é porque tudo para ela é criação, assim, não tem, e no fundo, o adulto, assim, isso é o que é mais difundido nas famílias, primeiro que não tem muito essa relação, e quando tem a relação, ela é distante no sentido de que eu sei e você não sabe, e eu preciso te ensinar. E eu preciso te passar, dizer, te né? dizer, exatamente. E é isso que eu acho que quando você se desarma e você tá ali no afeto e no cuidado com a criança, acontece essas coisas que você fala, opa, isso é disruptivo. Tipo, a criança, ela acha outras soluções e te leva também a pensar, como você falou, hoje em dia eu penso em outras possibilidades quando eu tenho um problema, porque no fundo é isso, ela tá o tempo inteiro, tudo é novo. Então, eu acho que é óbvio que é muito rico essa relação. Assim, né? Você ter, é o seu filho, é sua filha, criar esse laço e construir essa relação de cumplicidade, de afeto, de cuidado junto com o seu filho, ela é muito rica para todos os lados. A pergunta que fica é assim, por que que isso, já que todo mundo, isso é meio um senso comum, por que que isso não acontece de fato? Por que que a gente foge disso? Eu acho que é essa que é a grande questão, né? Tem um campo muito legal que eu estudo, que é a sociologia da infância, que tem lá um autor que coloca uma ideia, acho muito legal, que é assim, se de fato as crianças absorvessem tudo que a gente fala, né, assim, a gente dá todas as respostas e elas absorvem, como se fosse, ele chama de máquina trivial, que tem um input e que sai um output exatamente igual, a gente teria parado a humanidade de se desenvolver na primeira geração. Porque cada geração vai trazer, assim, é a potência de trazer novas soluções, né? De trazer a novidade, de trazer outras criações, outras possibilidades. Então, acho que quando a gente se relaciona direto com as crianças e consegue enxergar isso, é maravilhoso. Porque eles estão trazendo a novidade, eles vão pensar as ideias que a gente não pensou. E, ao mesmo tempo, isso assusta os adultos, né? Porque assim, é um pouco mexe no seu lugar de poder, que você é o sabichão que sabe todas as respostas, né? Achei que foi uma boa dica para quem quer começar a se abrir mais um pouco. Essa questão de desarmar, né? De você, poxa, eu vou lá para aprender também. Tem muito seguidor na nossa rede, já que a gente já conversa há um tempo. Eu tenho grupos de paternidade que a gente conversa bastante. E você vê que tem pais querendo ser mais participativos. E às vezes não sabe como. Então, assim, pô, acho que uma boa dica é o desarmar, se desarme. Vocês terem mais algumas dicas? O que é que a gente precisa perceber para a gente ter mais esse sentimento, essa participação? Principalmente do pai. A gente fala dessa coisa da criança, né? Que ela é inteligente, tudo isso que a gente está colocando, e o que falta, no fundo, é repertório, né? A gente vai criando a partir dos nossos repertórios, a gente vai se relacionando. Eu acho que a gente está num momento
que precisa avançar muito, mas teve um avanço em relação à paternidade, por exemplo, de geração. Eu fico pensando na geração dos meus pais, depois dos meus avós. Eu acho que assim, tem que caminhar muito e muito ainda, mas a gente tá, por exemplo, hoje em dia existem grupos, pessoas, a gente está aqui num podcast falando sobre isso. Quer dizer, só que a gente não tem muito esse repertório do pai, muitas vezes as pessoas da nossa idade não têm essa relação, qual que foi a minha relação com meu pai, como é que eu vou replicar? Então isso não acontece muito. Então eu acho que uma dica é você lembrar de você criança. Qual eram os seus anseios, seus medos, o que que te fazia feliz, qual que era o momento, porque assim, e achar coisas, eu acho que também, então acho que isso é um ponto. Um outro ponto não adianta você, o pai, querer propor, então agora é legal jogar bola com o filho. Não, eu preciso jogar bola com o filho porque é legal, é um momento. Só que você não gosta de jogar bola. Então não vai ser um momento que vai ser Não vai legal. criar o elo, né? Precisa levar coisas, né? Não é que você precisa entender o que que eu acho que a criança gosta, quais são as coisas que interessam a ela, ver dessas coisas todas qual te interessa, o que você estaria aberto, disposto a entrar, e aí a partir disso criar uma relação, porque tá no prazer, né? Assim, não adianta a gente fazer coisas que a gente não gosta para forçar uma relação, acho que talvez seja. Eu acho que talvez teria uma outra, que o momento de estar ali com a criança é um momento é, que é mais lento, assim, até pensando assim, em produção de dopamina, né? E a gente é muito sugado pela rotina, então tudo que a gente faz, a gente adulto, tô falando, é sempre muito importante. Porque, afinal de contas, a gente tem obrigações, trabalho, e aí nessa lista de obrigações e de coisas que são muito Prioridades. importantes, vai acabando que estar com a criança vai ficar em último lugar, né? Então, eu acho que requer, assim como todo hábito, no começo é difícil, né? Sei lá, a pessoa fala, não, preciso beber mais água, no começo vai ser estranho, depois aquilo passa a fazer parte. Eu acho que para estar num grupo de pais, como você falou que tem, né? Que troca já é uma coisa legal, porque às vezes você não tem esse repertório, você pode trocar com outros. E a partir disso, criar uma outra rotina de estar com as crianças e um hábito. E não vai, talvez no começo seja um pouco artificial, dá vontade de pegar o celular e dar uma olhada, porque você não está acostumada. Aos poucos você vai se entregando ali aquele momento, e aí a coisa vai vir. Daí você vai começar a perceber o quanto é delicioso, porque, assim, mesmo a gente que lida com isso, que pensa muito sobre isso, que convive, que tá, a gente também acontece isso com a gente, né? Várias vezes eu falo, não, mas é que eu preciso resolver, sei lá o quê. Uma hora eu falo assim, nossa, mas eu preciso mesmo? Não pode precisar ser agora, pode ser daqui a pouco. E aí vai lá, daí quando você de fato se entrega ali a estar com as crianças, daí quando você vê, você já foi, e aí que vem o gostoso, mas não é o caminho mais fácil na nossa sociedade hoje em dia, né? Assim, é difícil mesmo. E o TQQ, o que é que vocês estão, já tem planejamento aí para o futuro? Vocês estão aí rodando com todo dia, mas já pensa na próxima, como é? A gente é igual criança, a gente gosta de pensar muitas coisas. Não, primeiro assim, a gente estreou esse ano o show Bailamos, né? A gente tá aqui em Recife com o show todo Que já dia, que passou era o da Bailamos por turnê, aqui, né? Então, já também. Então a gente tá com essa turnê Bailamos e a nossa ideia é sempre fazer 2 anos de turnê. Então todo dia a gente fez 2 anos, aí esse ano a gente estreou Bailamos. Vamos seguir com esse show até o final do ano que vem, lançando as músicas, né, novas, para daí começar a construir um outro projeto, com outro repertório, A né? gente vem lançando as músicas que estão nesse show, né, do Bailamos, que vai virar um álbum, mas a gente já lançou 6 músicas, a última a gente lançou agora faz uma semana, que é... E aí a gente vai lançar agora nos próximos meses, mais uma cada mês, até fechar o álbum. A gente também pensa em fazer os vídeos pro YouTube, igual no formato que a gente faz, assim, com as músicas dos clipes. E tem outra, vai ter um lançamento de um livro também, de uma música nossa, do Bebezinho, Bebezinho bebezão. ai, que Bebezão, massa. em outubro. Tem bastante coisa. Acho que o que dá pra falar é isso.
Bom, então, além das músicas, vocês têm preocupação de deixar um legado também, é isso? Ah, acho que sim, né? E ampliando o cancioneiro, assim, e sobretudo porque a gente faz as músicas, mas ela sempre se complementa com o show, porque eu Tiquequê lá, desde o começo, tinha essa coisa muito do visual, do espetáculo e do encontro direto ali com o público. Então, Nosso grande momento é o show. é o show. É o show. Então a gente É o grava as encontro ali. músicas, elas cada vez acho que estão se tornando mais assim, robustas e como obra em si, mas tem esse lado complementar do Tiquequê, que é a parte visual, que tá no show, ou traduzido, a gente tenta traduzir também no audiovisual, né? Assim, porque a gente tem muito essa coisa com a parte visual da música, né? Do movimento corporal, com essa proposta cênica. São experiências bem diferentes, né? O Todo Dia também já está nas redes, né? Sim. É. Mas é totalmente diferente você assistir, sei lá, de casa e você ir pro teatro, né? É. Então, Sim, isso é bem diferente. Sim, a gente fica quebrando a cabeça de como que a gente consegue traduzir um pouco essa experiência que é estar no show pro audiovisual. A gente ainda tá muito longe. Essa que é a real. A gente não conseguiu, assim, do ao vivo, né? De fazer um show, filmar ali no teatro e como que isso, assim, é muito longe a experiência de quem vai no show e tá lá e E participa. ver os E vídeos. depois nos vídeos, até a gente fala, gente, mas não é bem isso, assim, não consegue trazer, é difícil, porque esse encontro ele é muito forte, assim, e acho que para além disso, é, do show que você tinha perguntado, a coisa do legado, da música, eu não sei se é tanto um legado, mas o que a gente tem vivido e o que eu acho que é muito gratificante é a gente tem viajado o Brasil inteiro e aí tem essa coisa de todas as famílias que vão no nosso show e a gente está aqui hoje também um pouco por isso, porque assim tem cada vez mais famílias comprometidas com a infância do filho e vê no Tiquequê música de qualidade, um entretenimento importante para o desenvolvimento, com várias competências. E aí todas essas famílias vão no nosso show e aí tem esse encontro lá. Isso é uma coisa que é todo mundo olhar para a infância dando a importância que ela merece. Então, isso eu acho que é uma bandeira, assim, que a gente quer falar e levantar e falar da importância disso. E aí a gente encontra no Brasil muitas famílias que também estão pensando nisso e estão querendo ofertar isso para as crianças. Isso é maravilhoso. E acho que o legado, o que a gente desejaria até seria que isso fosse mais difundido, na verdade, né? Que tivesse também outros grupos circulando bastante, fazendo produções infantis, que tivessem mais festivais voltados para as crianças, que tivesse, assim, que a arte voltada para o público infantil tivesse um status, uma valorização tão grande quanto a arte que é feita para o público adulto, né? Então, a gente vai perseguindo isso. inclusive, se vocês quiserem conhecer mais bandas aí que tocam para as crianças, então eu sugiro que assista o clipe do Tiquequê, que é o que isso quer dizer, que é basicamente os Vingadores. O desfile dos... Juntou todo mundo ali. É, É uma delícia. Brincadeira. E a questão do legado também, eu tenho uma playlist que eu canto para Cora dormir. Então tem música de vocês lá também, barulhinho, barulhinho, que a gente começa agitado, vai se acalmando. Tem música do Hélio. E Cora uma vez foi botar a boneca para dormir e repetiu as músicas. E provavelmente, sei lá, quando ela tiver filho, se ela vai cantar a música de vocês, filho delas, e talvez filho dela nem acompanhasse Tiquequê, mas vai passando de geração. Então, assim, de todo jeito o legado tá lá, né, também. Então, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Para mim foi muito, muito, muito importante. Vocês não fazem ideia. Para mim, hoje foi um presente do universo. Consegui começar esse projeto com tanto carinho que eu tinha para começar. E hoje, no Dia dos Pais, com vocês foi maravilhoso. Uma Indiana, muito obrigado. a gente que agradece, Agradece viu? muito. Obrigado pelo convite, um prazer. Deixa eu tentar fazer aqui. Como é? Deixa o like. Não vou conseguir. É isso. Então, assina o canal, deixa o like, segue também a gente nas redes sociais, Atrapalhado. Quais são as redes sociais de vocês, onde que o pessoal pode encontrar vocês? Tem no Instagram, no YouTube, Tudo arroba Tiquequê. Tiquequê. Tiquequê, vai estar tem aparecendo Instagram. aqui também. Tiquequê.
Tá, joia? Então é isso. Até a próxima. Tchau. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau.